Você apostaria sua vida em um leão ou em um tigre em um combate real? Pense rápido, sem pesquisar, só com o que você acredita saber. Agora, segura essa. A maioria das pessoas está errada sobre quem realmente domina essa batalha. E o motivo não tem nada a ver com o que você vê em filmes ou desenhos. Antes de escolher um lado, deixa eu te fazer outra pergunta. E se eu te disser que o animal mais temido da savana provavelmente perderia em um duelo direto para o fantasma silencioso das florestas asiáticas? Mas, ao mesmo tempo, o rei da selva continua sendo o símbolo supremo de poder, liderança e domínio. Como isso faz sentido? Fica comigo até o final, porque a disputa leão versus tigre não é só uma questão de quem é mais forte. Ela revela como a natureza molda guerreiros completamente diferentes, com estilos de combate, estratégias e armas únicas. E no clímax, eu vou te mostrar porque a resposta para quem venceria é muito mais complexa e surpreendente do que uma simples briga sangrenta. Agora, vamos entrar no mundo desses monstros felpudos, entender o que realmente faz de um leão um rei, de um tigre um assassino perfeito, e descobrir, com base em ciência, história e comportamento, quem realmente leva essa coroa invisível do poder entre os grandes felinos. Capítulo 1. O duelo que nunca acaba. Mito, cultura e ego humano. Por que a gente é tão obcecado em comparar leões e tigres? Você já percebeu que sempre que temos duas criaturas gigantes e poderosas, o ser humano transforma isso em um campeonato, um shun definitivo? Leão versus tigre é quase como colocar dois super-heróis frente a frente. Na cultura ocidental, o leão domina o imaginário. Ele é o rei, o símbolo da coragem, nobreza, da família, do líder que protege o grupo. Em brasões, bandeiras, filmes, histórias medievais, é quase sempre o leão que aparece. Reinos se representavam com leões para passar a mensagem. Nós somos fortes, nós mandamos. Agora, olha o tigre. No Oriente, ele é o grande ícone. Na China, na Índia, na Coreia, o tigre é símbolo de força bruta, mistério e poder espiritual. Ele não é o rei da selva. Ele é o espírito da floresta. Em muitas culturas asiáticas, o tigre é visto como um guardião contra demônios. Um guerreiro solitário, perigoso e quase sobrenatural. Percebe o contraste? Enquanto o leão é o rei social, o tigre é o assassino solitário. Um representa a hierarquia, o outro representa individualidade. Um é trono, o outro é sombra. Ao longo da história, essa rivalidade nem sempre ficou só na imaginação. Em alguns impérios antigos, especialmente em partes da Ásia, leões e tigres chegaram a ser colocados juntos em arenas, como um entretenimento cruel para nobres e governantes. E esses relatos alimentaram ainda mais o mito. Mas será que o que se conta sobre esses encontros é confiável? Segura essa dúvida, porque mais pra frente a gente volta nesses confrontos históricos. Você ainda está comigo? Agora vem a parte em que a gente desce do mundo das histórias e entra no detalhe físico. Porque antes de falar de quem venceria, a gente precisa entender exatamente que armas cada um carrega no próprio corpo. Capítulo 2. Corpo de guerra. Tamanho, força e anatomia. Vamos começar pelo básico. Quem é maior, leão ou tigre? Muita gente se surpreende aqui. O tigre, principalmente o tigre siberiano e o tigre de Bengala, normalmente é maior e mais pesado do que o leão. Um tigre de Bengala macho pode chegar perto de 220 e 230 quilos, e um tigre siberiano pode até ultrapassar isso em casos extremos. Já os leões machos mais robustos costumam ficar na faixa de 180 a 200 quilos, com alguns chegando um pouco além. Mas, em média, o tigre tem vantagem em peso. Em comprimento, o tigre também costuma ganhar. Ele é mais comprido, com o corpo mais musculoso e mais alongado. O peito é largo. Os ombros são extremamente fortes. A traseira é uma máquina de impulsão. Ele parece quase um fisiculturista felino, projetado para explosão e impacto. O leão, por sua vez, tem um corpo igualmente impressionante, mas um pouco mais compacto. Ele é muito forte, muito rápido, mas sua vantagem visual mais óbvia não é o corpo, é a juba. E aí tem um ponto que quase ninguém leva em conta. A juba não é só estética, ela funciona como proteção em combates. Uma camada de pelos espessa ao redor do pescoço pode ajudar a amortecer golpes e mordidas de outros leões. Em uma luta, isso é como ter um colete natural na área mais crítica do corpo. Já o tigre não tem juba. Ele é limpo, aerodinâmico, puro músculo à mostra. Isso pode parecer uma desvantagem em termos de proteção, mas dá a ele mais mobilidade ao redor do pescoço e da cabeça.
E lembra, o tigre é um predador que depende de furtividade e ataques precisos, não de brigas prolongadas contra outros da mesma espécie. E os dentes e garras? Aqui, os dois jogam na mesma liga. As presas grandes, caninos fortes, chegam a cerca de 7 a 10 centímetros de comprimento, projetados para cravar no pescoço, esmagar traqueia ou perfurar artérias. As garras retráteis são como lâminas curvas, afiadas, capazes de rasgar carne grossa com facilidade. Mas existe um detalhe que inclina um pouco a balança, em muitos estudos comparando a força de mordida. O tigre tende a mostrar uma mordida mais poderosa que a do leão, proporcionalmente. Isso não significa que o leão morde fraco, longe disso, mas o tigre costuma ter mais pressão concentrada para esmagar ossos e segurar presas grandes sozinho. Agora, você poderia pensar: pronto, acabou, tigre maior, mais pesado, mordida mais forte, vitória certa. Mas é aqui que a coisa começa a ficar interessante, porque corpo por corpo não conta a história toda. E o que mais pesa nessa disputa não está só no físico, está no estilo de vida e no comportamento. E é isso que a gente vai abrir no próximo capítulo. Capítulo 3. Estilo de luta. Time organizado versus assassino solitário. Imagina duas formas completamente diferentes de treinar um guerreiro. De um lado, você tem um lutador de rua que cresceu sozinho, caçando, enfrentando perigos sem ninguém para ajudar. Do outro, você tem um soldado de elite que vive em grupo, treinado lado a lado, acostumado a lutar ao lado de outros, em equipe, dividindo riscos. Agora, transporta essa metáfora para leões e tigres. O tigre é o lutador solitário. Ele caça sozinho, vive sozinho, se movimenta sozinho. Isso faz com que ele tenha que ser autossuficiente em tudo. Se não derrubar uma presa grande, ele não come. Ninguém vai terminar o serviço para ele. Isso molda um animal extremamente eficiente em abater suas vítimas com furtividade, precisão e brutalidade cirúrgica. Ele se aproxima em silêncio, usando a vegetação para se esconder, e quando chega a hora, dispara em um ataque explosivo, geralmente mirando o pescoço. A ideia é acabar com a luta rápido, antes que a presa fuja ou que outros animais atrapalhem. O tigre não é um brigão que fica gastando energia com lutas desnecessárias. Ele é um executor. Já o leão vive outro tipo de vida. Leões são sociais. Eles formam grupos chamados alcateias ou coalizões e predes, compostos por fêmeas, filhotes e um ou mais machos dominantes. Isso muda tudo na forma como eles lutam e caçam. As leoas, que fazem a maior parte da caça, coordenam ataques em grupo, cercam presas, usam estratégia coletiva. Já os machos, além de caçar, têm um papel fundamental na defesa do território, na proteção contra outros machos invasores e na manutenção da hierarquia. Um leão macho adulto cresce enfrentando ameaças de outros machos, competindo por fêmeas, entrando em combates violentos, muitas vezes até a morte, pela posse de um grupo. Ele é, por natureza, um lutador de rivalidade. Seus principais inimigos com frequência são outros leões. E isso faz uma diferença enorme. Enquanto o tigre está mais acostumado a matar presas, o leão está mais acostumado a lutar com indivíduos do próprio tamanho, com a mesma força, a mesma ferocidade. Lutas entre leões são intensas, sangrentas e frequentes. Se você ainda está comigo, começa a surgir uma nova pergunta. Será que ser maior e mais forte, em teoria, supera o fato de viver em um ambiente onde lutar contra iguais é parte constante da vida? Será que a experiência de combate real não conta tanto quanto o físico? Guarda isso, porque quando a gente chegar nas evidências históricas, essa pergunta vai voltar com força. Capítulo 4. Cenário é tudo. Savana aberta vs floresta fechada. Imagina agora o palco onde esses gigantes atuam. Não é a mesma coisa lutar em um ringue iluminado e lutar em um beco apertado, certo? Para leões e tigres, o ambiente é mais do que cenário, é arma. O leão domina savanas abertas, regiões com muita área descoberta. Presença de grandes herbívoros como zebras, gnus, búfalos. O leão é o símbolo da África, justamente porque sua presença está ligada a esses grandes rebanhos e a territórios relativamente amplos, onde ele pode ser visto à distância. Sentado como um rei em campo aberto, nesse ambiente, a caça em grupo é extremamente vantajosa. Cercar, perseguir e derrubar animais velozes em espaços abertos exige coordenação e velocidade. Não é surpresa que as leoas sejam ágeis, estratégicas
e tenham uma resistência física impressionante. Já o macho costuma atuar mais como reforço em presas maiores, como búfalos, ou como defesa contra outros predadores, como hienas. O tigre, por outro lado, é mestre das florestas densas, dos manguezais, das selvas fechadas. Ele vive em ambientes onde a vegetação é densa, a visibilidade é baixa e o silêncio é arma. Essa é uma arena perfeita para um caçador furtivo e depende de chegar o mais perto possível da presa sem ser detectado. Nesses ambientes, um corpo grande e musculoso, aliado à camuflagem de listras, faz toda a diferença. Ele se mistura entre sombras e troncos. Avança devagar, e quando ataca, é como um fantasma que materializa de repente em cima da vítima. Agora pensa em um confronto direto. Um leão e um tigre colocados em uma arena neutra, sem savana aberta nem floresta densa, algo intermediário. Quem se adapta melhor a esse tipo de confronto? O tigre, acostumado a emboscadas e ataques únicos, ou o leão, que tem histórico de enfrentamentos frontais com rivais? Essa pergunta atormentou imperadores, nobres e até zoológicos por séculos. E não faltaram tentativas brutais de responder isso na prática. E é exatamente isso que a gente vai destrinchar no próximo capítulo. Você ainda está aqui? Agora vem uma das partes mais polêmicas dessa história. Capítulo 5. Quando leão e tigre realmente se encontraram. Leão e tigre não dividem o mesmo habitat na natureza hoje em dia, com raríssimas exceções. Mas já dividiram, em algumas regiões da Ásia, no passado distante. E nos tempos de impérios e coliseus, humanos literalmente colocaram esses animais juntos para ver quem vence. Registros históricos, especialmente da Roma antiga e de impérios asiáticos, relatam combates entre leões e tigres em cativeiro. O problema é que esses relatos são confusos, muitas vezes exagerados, e quase sempre influenciados pelos interesses culturais da época. Algumas fontes dizem que tigres geralmente levavam vantagem nesses confrontos, um contra um, especialmente em arenas controladas. Outras relatam vitórias de leões, principalmente quando se tratava de leões mais agressivos, acostumados à tensão de viver em grupo. Há relatos de circos e zoológicos no século XIX e início do século XX que promoviam esses confrontos de forma clandestina, novamente com resultados variados. Mas existe um padrão que começa a aparecer quando se analisam relatos mais confiáveis e estudos de especialistas em comportamento animal. Em condições equilibradas, com animais de tamanho semelhante, o tigre, muitas vezes, parece ter leve vantagem em combates diretos. Sua combinação de tamanho, força e estilo de ataque costuma ser devastadora. Ao mesmo tempo, leões machos criados em ambiente de competição intensa com outros leões podem mostrar uma ferocidade particular em lutas, justamente por serem mais acostumados a batalhas prolongadas pela dominação. E aqui entra um ponto crucial. Muitos dos confrontos históricos não eram justos. Às vezes, o tigre vinha de um ambiente de cativeiro estressante, o leão também. Um estava mais doente, mais velho, mais cansado. Não dá para pegar essas lutas como se fossem ensaios de laboratório perfeitamente equilibrados. Tudo isso nos leva a uma questão mais interessante do que simplesmente quem ganha o tsunami. Será que faz sentido comparar esses animais como se fossem lutadores em um campeonato? Ou será que a verdadeira resposta sobre quem é mais poderoso vai além de um duelo físico? Se você ainda está comigo. Agora vem o ponto em que a gente sai da arena e entra na cabeça desses animais. Porque o que eles são por dentro muda muito a forma como eles brigam, caçam e sobrevivem. Capítulo 6. Psicologia de predador. Coragem, medo e estratégia. Vamos falar de algo invisível, mas decisivo. Mentalidade. Um leão e um tigre não veem o mundo da mesma forma. Isso muda a forma como eles tomam decisões em combate. O leão macho, principalmente, vive em um contexto social onde status é tudo. Se ele perde território, perde fêmeas, perde acesso a alimento e passa seus genes adiante com dificuldade. Ele entra em lutas territoriais com outros machos, onde a derrota pode significar exílio ou morte. Isso faz com que os machos que sobrevivem sejam, em geral, extremamente corajosos, agressivos e dispostos a arriscar a própria vida pela dominância. Agora, olhe o tigre. Ele vive sozinho, controla um grande território, mas evita conflitos diretos com outros tigres sempre que possível, porque um ferimento sério em um tigre solitário pode ser sentença de morte. Não tem grupo para caçar por ele enquanto se recupera. A estratégia do tigre, portanto, é muito mais de minimizar riscos.
Ele só entra em conflito quando realmente é necessário. Competição por fêmeas, defesa de território em situações críticas, ou em confrontos ocasionais por comida. Isso faz com que, em muitos casos, o tigre seja extremamente eficiente e letal quando decide agir, mas também muito calculista. Ele não é um brigão gratuito. Quando você pega um leão e um tigre e força um encontro em cativeiro, você está tirando os dois de qualquer contexto natural. Eles não estão lutando por território de verdade, nem por fêmeas, nem por sobrevivência real. Muitas vezes, estão confusos, estressados, sem saber por que foram colocados naquela situação. Ainda assim, cientistas que estudam comportamento sugerem que o tigre, sendo mais forte e mais acostumado a derrubar grandes presas sozinho, tende a ter vantagem em golpes rápidos e precisos, enquanto o leão, por ser mais habituado a conflitos com outros machos, pode ter mais resiliência em lutas longas. Se você ainda está comigo, segura agora uma curiosidade que quase ninguém considera. O que acontece quando a gente mistura leão e tigre geneticamente? Sim, existem híbridos, e eles revelam muito sobre o potencial desses animais. Capítulo 7. Híbridos gigantes, ligre, tigreão e o limite do poder. Você já ouviu falar em ligre? É o cruzamento entre um leão macho e uma tigresa fêmea. Em cativeiro, alguns desses híbridos chegam a tamanhos absurdos, bem maiores que leões e tigres comuns. Isso acontece por causa de uma combinação genética curiosa relacionada a genes de crescimento que, os híbridos, podem não ser regulados da mesma forma. O ligre é um monstro em termos de tamanho, um verdadeiro gigante. Alguns passam dos 400 quilos, algo que você jamais veria em condições naturais. Mas, por trás desse tamanho extremo, existe algo importante. Esses híbridos costumam ter uma série de problemas de saúde, dificuldades reprodutivas e não existem na natureza. São criações humanas. Do outro lado, temos o tigreão, cruzamento entre tigre macho e leoa fêmea. Ele tende a ser menor que o ligre, mas ainda assim impressionante. E, de novo, é um animal que não acontece naturalmente. Esses híbridos servem para uma coisa: mostrar o potencial genético por trás dos grandes felinos. Quando você mistura características de leões e tigres, você vê como, biologicamente, esses animais são próximos. São parentes muito próximos, a ponto de gerarem descendentes híbridos, mesmo que isso seja algo artificial. Mas tem um detalhe: o fato de a gente conseguir criar um felino gigante não significa que a natureza queira isso. Na vida selvagem, um corpo exageradamente grande pode ser desvantagem. Mais peso, mais energia, mais vulnerabilidade a problemas articulares, menor agilidade. Isso reforça uma ideia interessante. Tanto o leão quanto o tigre, no tamanho que costumam ter, representam um equilíbrio quase perfeito entre força, agilidade e eficiência. Eles não são os maiores possíveis, são os maiores inteligentemente sustentáveis. Agora, sabendo de tudo isso, a pergunta volta à tona com ainda mais força. No mundo real, sem arena, sem circo, sem mistura genética, quem é o verdadeiro campeão? E é isso que a gente vai amarrar agora. No clímax dessa história, capítulo 8. E afinal, quem venceria e quem é o verdadeiro rei? Vamos encarar a pergunta que você provavelmente quer ver respondida desde o início. Em um combate direto, 1 contra 1, leão versus tigre, quem teria mais chance de vencer? Com base em peso, força bruta, construção física e estilo de ataque, muitos especialistas apontam o tigre como o favorito, principalmente se estivermos falando de um tigre de Bengala ou siberiano adulto, em boas condições, enfrentando um leão macho de tamanho equivalente. O tigre costuma ter mais massa muscular, maior comprimento e uma mordida mais pesada. Além disso, o tigre é acostumado a derrubar grandes presas sozinho, usando o próprio corpo como arma completa. Ele ataca de forma explosiva, tentando finalizar rápido. Em confrontos reconstituídos, simulações e relatos, o tigre muitas vezes aparece como o vencedor. Mas antes de sair declarando tigre campeão absoluto, tem 2 detalhes importantes. Primeiro, o leão não é nenhum novato em combate. Ele vive em um contexto de rivalidade intensa com outros machos. Entra em lutas sérias, às vezes mortais, mais frequentemente do que o tigre. Sua coragem, agressividade e disposição para brigar até o fim são características reais. E em alguns confrontos, isso pesa. Segundo, esses duelos não acontecem na natureza hoje. Então estamos falando de uma hipótese construída em cima de registros antigos, observações em cativeiro e análises biomecânicas. Não existe um campeonato oficial de leão vs tigre. Então, tecnicamente,
Se você pressionar pela resposta mais honesta com o que se sabe, em um chum bem equilibrado, o tigre provavelmente teria leve vantagem. Mas isso não tira o título simbólico de rei do leão. E aqui vem a virada final. Talvez a pergunta mais interessante não seja quem venceria a luta, mas quem tem mais poder sobre o próprio mundo. O leão domina socialmente. Ele é o único grande felino verdadeiramente social. Controla grupos, protege, organiza, lidera. Sua imagem de rei vem do fato de representar estrutura, clã, linhagem. O tigre domina silenciosamente. Ele reina em territórios imensos, sozinho, invisível, como um fantasma que ninguém quer encontrar. O poder do leão está na imagem, na liderança, na simbologia. O poder do tigre está na execução, no ataque, na presença quase mística. Um é rei, o outro é o assassino perfeito. E os dois, de formas diferentes, são ápices da engenharia da natureza. Conclusão: o verdadeiro poder dos grandes felinos e o seu papel nisso. Depois de tudo isso, talvez você olhe para um leão e um tigre com outros olhos. Eles não são só quem ganha a briga, são soluções diferentes para o mesmo desafio. Ser o caçador mais eficiente possível no topo da cadeia alimentar. O leão, com sua juba, seu rugido que ecoa quilômetros, sua vida em grupo, representa poder social, domínio coletivo e hierarquia. Ele é a metáfora perfeita de reinos, impérios e liderança. O tigre, com suas listras, seu silêncio mortal, sua vida solitária, representa poder individual, foco total, precisão. Ele é o símbolo do guerreiro que não precisa de aplausos, não precisa de trono, só precisa de sombra e oportunidade. Em um combate direto, a balança pode pender ligeiramente para o lado do tigre. Mas, em termos simbólicos, culturais e até emocionais, os dois dividem um pódio que ninguém mais alcança entre os grandes felinos. Agora eu quero saber de você. Depois de ouvir tudo isso, quem você acha que tem o verdadeiro poder supremo? Você continua do lado do rei da savana ou agora enxerga o tigre como o campeão silencioso? Comenta qual time você é, leão ou tigre, e por quê. Se esse mergulho no mundo dos grandes felinos te fez pensar diferente, deixa o like, se inscreve e compartilha com alguém que vive discutindo esse duelo. Porque no fim, o maior poder desses animais talvez seja esse: fazer a gente admirar, respeitar e questionar até onde a natureza pode chegar na criação de verdadeiras máquinas de poder.